Se nós entendemos, então, que somos supervisores da IA, nasce agora o trabalho híbrido, ou nasce a inteligência híbrida, onde você sabe qual é a sua função, qual é o seu potencial, você sabe qual é o potencial da IA e passa a contar com essa capacidade extra no trabalho do seu dia a dia. Então, agora, humano e inteligência artificial deixam de ser coisas separadas. Muitos foram discutidos até o ano passado. Até que ponto a IA vai nos substituir? Até que ponto nós somos melhores? A IA, quando vai superar a mente humana? E essa discussão, a partir de agora, deixa de ser relevante. Por quê? Nós não estamos falando mais em competição entre seres humanos ou IA. Estamos falando agora que eles deixam de ser coisas separadas. E a IA passa a ser uma extensão natural do trabalho intelectual. Bora lá, só confirmando, compartilhado a tela com vocês? Me Sim, ouvem sim. bem? Tudo certinho. Bora. Bora lá. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estou super feliz, estava acompanhando aqui o Tupinambá falando com a Ana. É sempre um prazer enorme aprender com ele. Sou fãzaço do trabalho dos dois. E agora a nossa conversa muda o tema, mas continua sendo tecnologia. Queria agradecer demais o convite de toda a JX, da equipe Piccoli, e hoje eu estou à distância de vocês, que eu estou a caminho do Paraguai investigar formas diferentes de internacionalização para startups, mas eu gostaria de estar com vocês presencialmente, mas tenho certeza que nós vamos nos encontrar nos próximos Enastiques. Prometo a vocês que nós não teremos jargões, nós não teremos frases batidas, e eu gostaria de falar sobre tendências de inteligência artificial, mas não as tendências que vocês já encontraram em relatórios, porque eu vou poupá-los dessas informações porque vocês têm acesso a esses relatórios de grandes consultorias, como a Deloitte, como Gartner, como diversos fornecedores de informação. O que eu gostaria de compartilhar hoje são as minhas próprias experiências, o que eu vivo no que diz respeito à demanda em relação à inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu trabalho com neurociência aplicada e tecnologia, principalmente inteligência artificial. E boa parte do meu trabalho é criar soluções em inteligência artificial para multinacionais, para instituições do poder judiciário, órgãos de controle e tudo mais. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o que eu estou sendo mais demandado para 2026. Ou seja, não é uma previsão, é de fato uma antecipação de uma curva que já se mostrou real. Eu costumo dizer que prever o futuro é algo bem complexo. É mais ou menos como você prever o futuro olhando para o passado, é algo muito complexo. É mais ou menos como pilotar um carro olhando só no retrovisor. Ou seja, você sabe de onde o carro veio, mas você não sabe para onde o carro vai. E essa é a grande complexidade de fazermos as previsões. O que eu gostaria de fazer, então, não são previsões, são antecipações ou ampliações de demandas que eu já tenho, tá? E assim nós vamos conduzir toda essa nossa conversa. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu estou aqui de olho no chat, com meu WhatsApp aberto, e vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Bora lá! Vamos falar então de futuros possíveis para 2026 e além, no que diz respeito à inteligência artificial. E eu gostaria de ser muito sincero com vocês nesse início de conversa. Meus amigos e minhas amigas, a IA vai sim eliminar parte dos empregos. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo em grandes empresas, está acontecendo em pequenas empresas, está acontecendo em instituições não governamentais. E como é que nós estamos percebendo isso? Ao longo, não só da criação de prompts, que hoje é uma questão de alfabetização, mas também de automações, grandes funções que necessitava de um volume alto de pessoas, hoje não estão necessitando de tantas pessoas, por conta da força de automação. Mas calma, eu não venho trazer más notícias. Pelo contrário, quem me conhece sabe, eu sempre sou uma pessoa positiva, eu gosto do lado cheio do copo, mas nós vamos partir de um princípio muito real. A IA vai sim eliminar
parte dos empregos. Se isso vai acontecer, e se isso já está acontecendo, se isso já é uma realidade, nosso olhar agora deve ser como é que eu tomo decisões acertadas, como é que eu posso tirar proveito desse novo cenário, porque até então nós não tínhamos essa, essa opção ou opinião. Nós simplesmente acreditávamos que não seria possível, que o ser humano não seria substituído, que nós temos simpatia, empatia, nós temos percepções, enfim. Mas nós estamos percebendo que sim, as vagas estão reduzindo. Mas essa notícia já aconteceu no passado, essa questão já aconteceu no passado. Aconteceu quando vieram grandes revoluções, e a última delas foi a internet. Só que sabemos que a cada emprego que a internet cortou, que ela eliminou, ela criou outros 20. Então, nosso desafio hoje não deixa de ser a preocupação em ser substituído e passa a ser como eu me atualizo para tirar proveito desse cenário que está se desenhando. Nossa conversa, eu prometo, não será nada baseada em ficção científica, apesar de eu adorar, tenho certeza que muitos de vocês também gostam, mas nós não estamos falando de ficção científica. Tudo que eu vou passar para vocês, eu não vi no YouTube, eu não assisti num curso, eu simplesmente operei tudo isso dentro de alguma instituição, dentro de alguma empresa, e de fato isso está acontecendo com um volume cada vez maior com o passar do tempo. Então, isso tudo não está no YouTube. Isso aqui não é uma tendência ou cruzamento de relatórios, e sim, de fato, algo que eu percebo acontecendo em grandes e pequenas empresas. Mas uma outra frase que eu gostaria de deixar. A questão, então, não é se a IA vai impactar o trabalho humano. Isso nós já sabemos. Vocês estão percebendo. Muitos livros já foram lançados com o nome de inteligência híbrida, de capacidade híbrida, como trabalharmos juntos com a IA. Isso não é novidade. Mas a questão é quem estará preparado quando a IA deixar de ser novidade, passar a ser simplesmente parte do nosso dia a dia. Algumas instituições, alguns gabinetes, algumas empresas, algumas áreas, setores já estão vivendo isso. Sabemos que isso ainda não é uma realidade para todos. Tá? E uma frase que eu costumo repetir é que o futuro não chega ao mesmo tempo para todos. Tá? A prova disso que estamos aqui discutindo, futuro, tecnologia, inteligência artificial, boa parte do Brasil sequer tem recursos básicos. Então, o futuro não chega ao mesmo tempo para todos. Porém, para aqueles inovadores, para aqueles que estão na vanguarda, esse futuro já chegou. E nós estamos tirando proveito e vantagens dessa grande mudança. Vou dividir a minha fala, para ficar mais didático, em duas etapas. A primeira é a etapa macro. Então, nós vamos falar da inteligência artificial pelo ponto de vista macro, em relação à globalização, à estratégia e tudo mais. Agora, nós vamos falar também pela visão micro. Como assim? Bom, o que isso acontece, o que isso impacta no meu trabalho, no meu computador, na minha forma de trabalhar, na minha lida no dia a dia. Então, nós vamos dividir essa fala em duas etapas. A etapa macro, a etapa micro. Tá? Vamos começar, então, pela etapa macro, ou seja, isso relacionado à geopolítica, a questões às quais o Brasil está inserido. Comentei com vocês que estou a caminho de uma viagem internacional. Para quê? Para buscar mais informações, para buscar mais cenários possíveis, aqui voltando, claro que olhando para o Brasil. Não sei se todos acompanharam, até que ponto acompanharam, mas no que diz respeito à tendência, algo de novo e muito impactante aconteceu no mundo da inteligência artificial. Muitas inovações foram realizadas, foram apresentadas, mas uma delas me chamou muito mais atenção. É um projeto chamado Missão Gênesis, norte-americano. O que aconteceu, o que foi apresentado por esse projeto Gênesis de tão novo? O projeto Gênesis, para quem não conhece, é uma iniciativa do governo americano, independente da sua visão pessoal de valor, se é a favor ou contra o governo americano hoje, não é isso que está em pauta, mas sim essa ação diferenciada. A Missão Gênesis foi uma aplicação do que nós chamamos de IA invisível como infraestrutura. Então, não estamos mais falando de criação de prompt, não estamos mais falando de criação de agentes, mas estamos falando de integração de banco de dados, de compilação de resultados, de comparação de informações
em um nível macro. Então, essa missão Gênesis, esse projeto diferenciado, ele juntou o banco de dados científicos de universidades, de grandes empresas, de aplicações governamentais, ou seja, tudo isso integrado para extrair resultado, mas não apenas informação, mas conhecimento. Olhando para o Poder Judiciário hoje, nós temos uma grande oportunidade e também um grande desafio no que diz respeito a essa integração, se formos fazer um paralelo à missão Gênesis e o momento ao qual nós vivemos hoje no Brasil. É claro que na iniciativa privada isso é muito mais complexo de fazer, porque a iniciativa privada possui trabalha com concorrência, trabalha com informação privilegiada, no que diz respeito à criação de informação, de conhecimento, desenvolvimento tecnológico. Mas quando nós olhamos para dentro do setor público, do setor do Poder Judiciário, por exemplo, temos uma grande oportunidade no que diz respeito à integração de informações, integração de banco de dados, integração de plataformas, e não só o conjunto desses dados, mas também a extração e criação de conhecimento. O que a missão Gênesis está prevendo é a criação de novos medicamentos em velocidades recorde, criação de inovação tecnológica também em velocidade recorde, eliminando, então, atritos. Existe um livro muito legal que eu gosto de falar, de citar quando nós falamos de experiência do usuário, que é o Friction, ou seja, são os atritos na jornada que levam muitas vezes a empecilhos de inovação, em atrasos, em criação de inovações tecnológicas. Então, eu aconselho, sugiro fortemente que os senhores, que as senhoras possam olhar com mais detalhe no próprio site do Departamento de Energia. E olha que curioso, o projeto Gênesis é um projeto do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e não simplesmente do Departamento Tecnológico. Vale a pena dar uma olhadinha. Mas o que esse projeto Gênesis nos mostra? Algo que eu chamo muito a atenção, que nós já discutimos em alguns Zenastics, chamado IA invisível. Enquanto, em 2025, o trabalho com a IA foi, de fato, operacionalizar, criar os melhores prompts, corrigir as alucinações, tudo isso, você abria um app de aplicação de inteligência artificial, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja o Copilot, que são os três principais no poder público por conta do compliance, né, da segurança de dados. Você, então, abria essa plataforma, ou existem outras plataformas maravilhosas, né? Inclusive, participando do evento hoje conosco, que é a Minuta AI, existem outras plataformas maravilhosas já nacionais, mas todas elas você entra nessa plataforma e conversa com a IA. O que o projeto Gênesis está nos mostrando? A IA invisível. Você trabalhar com a IA sem vê-la, sem senti-la. Simplesmente ela está na infraestrutura, compilando dados, buscando dados, trazendo resultados probabilísticos, sem que você chame essa ferramenta. Ou seja, ela faz parte, então, do seu trabalho. Resumindo, IA lógica e simples, mas poderosa, sem aquele atrito, aquela complexidade de criação de prompts. Treinar a todos influência em engenharia de prompt foi necessário. Foi uma alfabetização importante, apesar de muitas empresas, muitos setores, muitas instituições que ainda têm o contato, sequer fizeram a primeira ação de letramento tecnológico, e isso é preocupante, porque enquanto em 2025 inteligência artificial generativa era um diferencial competitivo, coisa para inovadores, hoje não. Hoje é base estrutural. Quem não se adaptou, quem não se capacitou, quem não está fluente em engenharia de prompt, por exemplo, está para trás, está atrasado, não está mais com diferença, está atrasado e precisa correr, porque esse é o novo mundo, essa nova forma de trabalho. Então, é uma IA lógica, a IA invisível, simples, mas poderosa. A IA deixa apenas de buscar informação e passa a conectar, correlacionar e gerar conhecimento. Aonde nós estaremos daqui a pouco, se nós conseguirmos fazer isso, por exemplo, no Poder Judiciário? O cruzamento total de base de dados, a conexão desses bancos de dados, a correlação, gerando conhecimento, gerando previsões. Nós poderemos dar um grande salto se conseguirmos ultrapassar esse desafio. Então, a IA passa a ser infraestrutura e não mais diferencial. Ela passa a ser parte da nossa infraestrutura. Assim como temos a internet, assim como temos o Big Data, os servidores, temos agora a IA.
Ou seja, não é algo acoplado, é algo que faz parte da base tecnológica, da transformação tecnológica. E isso muda completamente a forma como nós pensamos a adoção. Por quê? Porque não é mais sobre usar IA. Discutimos muito isso no ano passado. O ChatGPT está fazendo 3 anos. Então, nesses 3 primeiros anos, nós discutimos demais. Usar a IA, a oportunidade que existe no uso dessa nova tecnologia. Mas hoje nós não estamos falando mais sobre isso. 2026 será como operar em um ambiente onde a IA já está embutida. Ou seja, faz parte do seu trabalho. No passado, nós tínhamos uma figura peculiar nas empresas, nas instituições, chamado o cara do Office. Lembram dele ou não? Ou a moça do Office, desculpa, o cara do Excel. Lembram dele? Ou a moça do Excel. Eu confesso para vocês que no meu primeiro emprego, numa multinacional, quando entrei como estagiário, eu sempre gostei de tecnologia, eu era o cara do Excel. Eu que fazia as planilhas, criava os gráficos, inseria macros, fazia tabela dinâmica. Tem alguém aqui mais assistindo a gente que já foi o cara ou a moça do Excel? Eu adorava essa função porque era algo tecnológico. O pacote Office tinha recém-chegado, né? Depois de 95 teve o Windows 95, mudou completamente a nossa forma de trabalhar também, no que diz respeito à usabilidade, e as pessoas foram capacitadas no pacote Office. Elas foram capacitadas em Word, em Excel, em PowerPoint, só que o Excel ele era mais complexo. As pessoas se limitaram a aprender como inserir números nas células, como utilizar fórmulas básicas como soma, média, e pararam por aí. 98% das pessoas pararam por aí no que diz respeito ao Excel. Só que todo departamento, toda área, tinha o cara do Excel ou a moça do Excel. E quando o chefe, quando o supervisor, quando o gerente, quando o líder precisava de uma informação mais aguçada, mais robusta, mais requintada, ele chamava essa pessoa. E o que ele fazia? Bom, ele compilava os dados, ele criava os gráficos, ele preparava o relatório para a reunião, ele inseria fórmulas, ele criava macros, ele fazia tabela dinâmica e fazia a mágica acontecer. Se vocês lembrarem, nem todo mundo tinha esse conhecimento, mas todo o setor, todo o departamento tinha o cara do Excel, o moça do Excel. O que nós estamos vendo hoje é a necessidade desse agente, dessa pessoa. Enquanto no ano passado, até o ano passado, nós treinamos todo mundo em prompt, que foi importantíssimo no que diz respeito a letramento tecnológico, a fluência em IA, agora nós precisamos ter essa pessoa ou o cara da IA, ou a moça da IA. Nós precisamos ter essa pessoa na nossa equipe, que será ele quem vai fazer algo maior além do prompt ou além do agente. Bom, todos nós conhecemos, ou ao menos deveríamos conhecer, os agentes. Tenho certeza que boa parte, esse é um evento de tecnologia, boa parte dos senhores e das senhoras já criaram seus próprios agentes, mesmo que seja em tom de curiosidade. E sim, nós entramos na era dos agentes. Enquanto o ano passado era novidade, era diferencial, hoje não. Hoje é algo padrão. Não conhecer agentes hoje é algo ameaçador para cada um, para os departamentos, para os setores. Bom, como funcionam os agentes? Isso é muito simples, eu vou pular essa parte, tá? Nós não temos necessidade de conversar sobre como criar, mas o importante é saber que agentes hoje não têm relação com o diferencial. É padrão, faz parte da alfabetização tecnológica. Se você é meu amigo, se você é minha amiga, ainda não tem habitualidade, familiaridade com a criação de agentes, por favor, corra. Eu recomendo fortemente que você peça apoio do seu colega do lado, porque é algo super simples, porém hoje faz parte da sua fluência tecnológica. Você não pode deixar de conhecer esse procedimento simples, mesmo que a sua função não seja criar tecnologia, mas você precisa ser fluente. Isso não é mais diferencial. Hoje isso é padrão. Então, agentes, mas eu não estou falando apenas dos agentes que simplesmente respondem. Esses agentes ficaram muito famosos até 2025. Você criava um agente, colocava ali como conhecimento alguns documentos, como PDF simples, e ele passava a responder com mais segurança, baseado naquela base de dados, naquele conhecimento que você estruturava. Eu não estou falando mais desses agentes. A era dos agentes hoje é um agente diferente. São agentes que perguntam, não só que perguntam, mas que executam tarefas, que encadeiam processos, que tomam decisões. Ou seja, esses agentes
estão tendenciando para a automatização. Nós estamos falando de automação de funções de processo e não mais de perguntar e responder, ou parecido com aquela brincadeira do que é o que é. Não, os agentes podem muito mais do que isso. E é essa era que nós estamos entrando agora. Outra novidade, ainda falando da parte macro. No que diz respeito à parte macro, hoje nós temos a tendência de organizações parcialmente autônomas. Não somente aquelas organizações que contam com a IA para ter uma resposta probabilística. Aí você vai fazer uma análise de acurácia para reduzir a possibilidade de alucinações. Isso foi muito comum até agora. Não, nós estamos falando de organizações parcialmente autônomas que estão ligando o poder da inteligência artificial generativa com automações. E, claro, foi pauta de muitas discussões no ano passado, foi pauta de muitas palestras, de muitos eventos, de muitos talks que eu participei e assisti durante os Anasticas, enquanto eu encontrei a todos, mas são ações, são organizações, são setores, são unidades, onde humanos supervisionam exceções de IA. Enquanto no passado nós criávamos os melhores prompts por tentativa e erro e tentávamos corrigir erros e ampliar essa acurácia, nós já temos a consciência que uma das funções dos seres humanos em organizações parcialmente autônomas é supervisionar as exceções apontadas pela IA. Resumindo, nós não temos mais desculpas para apontar que o erro foi da IA. Nós não temos mais esse subterfúgio de falar, olha, eu fiz o trabalho corretamente, mas a IA errou. Não. Está ficando muito claro que as organizações, as instituições que já entenderam o poder dessa nova inteligência artificial, assumiram a responsabilidade de supervisionar as exceções. Isso não é mais novidade. Nós não podemos mais apontar que a IA errou, que a IA alucinou. Não. Já sabemos que boa parte das nossas funções é supervisionar. Essa tecnologia aqui chegou para nos apoiar. Se nós entendemos, então, que somos supervisores da IA, nasce agora o trabalho híbrido, ou nasce a inteligência híbrida, onde você sabe qual é a sua função, qual é o seu potencial, você sabe qual é o potencial da IA e passa a contar com essa capacidade extra no trabalho do seu dia a dia. Então, agora, humano e inteligência artificial deixam de ser coisas separadas. Muitos foram discutidos até o ano passado. Até que ponto a IA vai nos substituir? Até que ponto nós somos melhores? A IA, quando vai superar a mente humana? E essa discussão, a partir de agora, deixa de ser relevante. Por quê? Nós não estamos falando mais em competição entre seres humanos ou IA. Estamos falando agora que eles deixam de ser coisas separadas. E a IA passa a ser uma extensão natural do trabalho intelectual. Nós estamos agora contando com um up, com um upsell, um algo mais no que diz respeito ao trabalho intelectual. E olha só, isso é super importante se destacar. Até então, comentava-se que a IA substituiria o ser humano simplesmente no trabalho operacional. O que estamos vendo aqui, não. Eles estão avançando no trabalho intelectual. E uma coisa que está ficando muito claro, percepção de quem trabalha com isso, quem é convidado por grandes empresas e por instituições públicas, principalmente do Poder Judiciário, para resolver problemas com inteligência artificial ou para aproveitar, para criar soluções, para aproveitar oportunidades dentro dessas instituições. E o que eu estou percebendo? Hoje, esse trabalho intelectual, não é mais diferencial mais uma vez, mas já é parte integrante de todo esse processo. E qual é o risco real? Se nós tivermos que falar aqui sem alucinações, ou sem jargões, ou sem olhar para o YouTube e simplesmente analisar o que nós estamos vivendo dentro da empresa, dentro da instituição, dentro do seu gabinete, dentro do seu trabalho real. A IA não substituirá pessoas? Já discutimos que sim. Mas se ela vai, de fato, fazer isso, qual que é o risco real? Na minha opinião particular, o maior risco não é a IA substituir as pessoas. O maior risco, o risco real, é as pessoas, as instituições ficarem presas a modelos de trabalho que já não fazem mais sentido. Como assim? Se aquela função já foi automatizada, se aquela função pode ser automatizada, se aquela função
ela é entregue de uma certa segurança, agilidade, custos marginais próximos a zero e funciona com a supervisão humana, cuidado, ela pode deixar de ter sentido de existência. Foi assim que grandes disrupções aconteceram. O que é uma disrupção? Muita gente confunde disrupção com uma mudança brusca, uma mudança repentina, uma grande mudança. Na verdade, disrupção não é uma grande mudança. Disrupção é aquilo que acontece que faz com que tudo que ficou para trás deixe de fazer sentido, deixe de ser relevante. Tá? Muitas tecnologias relevantes do passado deixaram de fazer sentido. Tá? O celular quebrou muitas delas, nós temos integrações tecnológicas diversas, as big techs se aproveitaram dessa possibilidade, simplesmente criando algo novo que fazia perder sentido o que nós fazíamos antes. Então, a disrupção agora vai acontecer no nosso trabalho, eliminando funções, porém criando uma série de outras com uma oportunidade enorme de trabalho. Se isso vai acontecer no bloco macro, ou seja, em todos os níveis, em todas as empresas, de forma transversal, em todas as instituições em nível global, o que falar do nível micro, do nosso trabalho, principalmente do nosso trabalho quando falamos de EPROC, de PJE, de SEI, o que vai mudar no nosso modelo micro trabalho, aqui na minha mesa, no meu computador, no meu gabinete, na minha instituição ou na minha empresa. O que vai mudar, o que já está mudando, é que o prompt deixou de ser diferencial e passou a ser alfabetização, mais do que nunca no seu trabalho. Tá? Nós estamos correndo contra o tempo para capacitar as pessoas que ainda não passaram por essa experiência de ser fluentes em higiene de prompt, em criação de agentes. Isso é urgente. Antes era diferencial, estou repetindo. Hoje é urgência, hoje é sobrevivência. Se a fluência IA, a fluência IA não é aceitar respostas prontas. Muitas discussões também foram feitas em cima disso. Tá? As respostas não vinham prontas, muitas vezes com alucinação, e as pessoas criticavam, colocando a culpa da IA. Não. Fluência IA não é aceitar respostas prontas. É saber perguntar, é saber revisar, é saber desconfiar e é saber decidir. Não podemos mais utilizar como pretexto, como desculpa para um empecilho, para um atrito, por não conseguir a aplicação da IA, simplesmente porque veio uma resposta pronta e ela errou. Não. Sabemos agora que o nosso trabalho é perguntar, revisar, desconfiar e decidir. Quem não chegou nessa etapa está de fato atrasado. E eu gostaria de trazer aqui uma experiência do Ministério Público do Rio Grande do Sul, gentilmente cedido pelo nosso grande colega Cidou, que faz parte de vários encontros de inovação do Poder Judiciário, gentilmente me cedeu essa experiência. O que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez, que eu achei super interessante, a pedir, inclusive, o consentimento do nosso amigo Cidu para compartilhar com vocês. Ele criou, em parceria com outras empresas, uma experiência de IA invisível. Como é que isso funciona? Ao invés de todos se tornarem especialistas em geração de prompts, em especialistas em criação de agentes, o que é um desafio muito grande, sabendo que cada pessoa tem uma velocidade, tem uma capacidade de aprendizado, tem a disposição de tempo diferente, cada uma tem recursos diferentes. Então, capacitar e esperar que todos tenham essa performance é, de fato, pensar em utopia. Então, o que essa experiência oferece? Oferece já prompts pré-estipulados, agentes embarcados de uma forma, entre aspas, invisível, uma experiência com menos atrito quando a pessoa desenvolve ou opera a própria plataforma, e tudo isso, toda a integração de dados, como eu citei, o projeto Gênesis, toda a criação de experiência, toda a criação de conhecimento, de respostas, tudo isso acontece de uma forma muito fluida, sem atrito, porém de uma complexidade enorme nos bastidores. Nós, na tecnologia, chamamos de back-end. Então, enquanto a pessoa está conversando ali com o agente, ele já é embarcado com conhecimento, com integração na própria plataforma, oferece essa experiência de uma forma muito fluida. E assim, não há necessidade de grandes especializações das pessoas em operar a inteligência artificial. Eu, particularmente, vejo essa ação como uma tendência, não só
no Poder Judiciário, mas também nas empresas. Então, eu vejo uma ênfase de criação de soluções como essa, para quê? Basicamente, para tirar a complexidade do ser humano e embarcá-la nos bastidores tecnológicos para que ela não tenha que, sim, aprender no total. Mais ou menos como aconteceu no Excel. As pessoas aprenderam a inserir números nas fórmulas, nas células, e quando algo tinha acontecido diferenciado, acontecia ou pelo cara do Excel, pela moça do Excel, ou por uma tecnologia já embarcada. Vejo isso como uma tendência. Agora eu gostaria de fazer uma analogia histórica com vocês. Nós já vimos isso acontecer antes. No passado, foi a datilografia, não sei vocês, mas eu peguei o final dessa época e cheguei a fazer um curso de datilografia. Depois veio o pacote Office, depois veio o Windows com todas aquelas abas, com todas as aplicações, depois veio o e-mail, isso também foi uma revolução para a gente, e recentemente veio a IA. O que está acontecendo é uma revolução em um modelo já conhecido, porém em uma velocidade muito mais acelerada. E com essa velocidade mais acelerada, ela traz para a gente uma outra oportunidade, uma outra forma de trabalhar. Quando eu citei o cara do Excel, ou a moça do Excel, eu estava querendo me referir a soluções como essa. Coloca aqui no chat para mim, por favor, quem já operou, quem já trabalhou, quem já rabiscou algo em uma plataforma do tipo N8N. E quem nunca trabalhou, nunca operou, não sabe, primeiro contato, por favor, coloca aqui, por gentileza, para que a gente possa conversar a respeito. Mas o que é o N8N? O que são plataformas de automação? É o próximo nível do nosso trabalho, micro, não mais macro. Enquanto vocês viram a solução do Ministério Público, altamente robusta, com uma capacidade enorme de entregar uma solução fluida, rápida e fácil para o usuário, sabemos que nem todas as atitudes, as ações no seu trabalho poderão contar com uma solução tão pesada como essa. Boa parte das soluções, se a gente for pensar em 80-20, não serão automatizadas por uma solução comprada. Não serão automatizadas por uma solução pronta. Porém, temos uma oportunidade enorme de automações em funções principalmente na área administrativa, na área de negócio. Existem muitas oportunidades de automação. E essa automação da IA que eu me refiro não é uma automação para técnicos. Não é uma IA onde você vai precisar digitar sequer uma linha de código. O que faz plataformas como o N8N? Para muitos que já ouviram falar, mas ainda não operacionalizaram, eu aconselho fortemente que peça ajuda, se não for sozinho, que peça ajuda para quem, de repente, no seu setor conheça. E se não tiver alguém no seu setor, no seu gabinete, sua área especializada em plataformas de automação com IA, eu sugiro que ofereça capacitação para essa pessoa. Existem diversas capacitações, diversos institutos. Eu mesmo, via JX, faço capacitações para formar esses novos caras do Excel, que agora são caras da IA ou moças da IA. Tá? Mas o que faz uma plataforma como essa? Ela integra soluções. Enquanto no prompt, enquanto nos agentes, você pergunta, ele te responde. Aqui você pode simplesmente integrar um banco de dados que não está hoje acessível por você, por todos os usuários. Você pode fazer um tratamento de dados diferenciado, integrar banco de dados. Você pode colocar respostas, por exemplo, em canais de comunicação, como o WhatsApp, se for o caso, tá? Se for na área de atendimento administrativa, ou se for um agente no canal do Microsoft Teams. Ou seja, é possível integrar, sem uma linha de código, ou com pouquíssimas linhas de código, diversas funções. E agora, o foco deixa de ser, então, programação e passa a ser um entendimento de fluxo, lógica e impacto. Somente, pessoal, quem entende do trabalho de vocês, quem está no dia a dia, terá capacidade de fazer automação para isso que é chamado de cauda longa. Existe um livro maravilhoso que fala sobre isso, inclusive é esse título, né? A cauda longa, que ele faz uma alusão à silhueta de um dinossauro, mais precisamente de um brontossauro, aquele herbívoro que tem um pescoço enorme. Então, a cauda longa, o que é? Enquanto boa parte dos trabalhos, por exemplo, a automação do processo judiciário,
que é grande parte do processo do Poder Judiciário tecnológico, isso está sendo automatizado por soluções robustas, existe uma série de necessidades menores, não em importância, mas em complexidade, porém em um número muito maior, e aí é esse nome que se dá à cauda longa, que seria a cauda longa do dinossauro. Ela é muito longa, porém são várias atividades de pequeno volume, de pequena intensidade, e ali existe uma oportunidade, uma necessidade enorme de automação. Essas pessoas, tenho certeza que já estão fazendo seus próprios prompts, já estão fazendo seus próprios agentes, mas muitas das ações necessárias vão além do que um prompt pode oferecer. Só que, a partir do momento que você passa a contar com essa pessoa na sua área, na sua unidade, que é o antigo cara do Excel, que agora é o cara da IA, ele pode te ajudar a dar um salto muito grande. Tá? São ações simples que podem revolucionar a forma de nós trabalharmos hoje. Acreditem, se puderem, mas boa parte do meu trabalho demandado em grandes empresas não tem a ver com a aplicação de soluções robustas. Tem a ver em trabalhar, entender realmente quais são os problemas de cada departamento e criar soluções utilizando essa plataforma e integrando diversos outras questões tecnológicas, tudo com compliance, com segurança de dados, com consentimento da área de tecnologia. Mas uma recomendação, mais uma vez, muito, mas muito importante, é que se você não tem curiosidade ou tempo para conhecer plataformas de automação como o N2N, sugiro que na sua área, no seu departamento, você tenha uma pessoa a par dessa novidade, porque ela vai te dar um salto muito grande e uma independência também enorme da área de tecnologia. E caminhando para o final, gostaria de abrir uma discussão para que a gente possa agora abrir para as perguntas, mas mais do que adotar tecnologia, o desafio agora é desenvolver fluência. Fluência. Nós estamos falando de alfabetização, de letramento tecnológico. Não dá mais tempo para esperar para que as pessoas se adaptem a esse novo modelo, porque ele já está instalado. Ser fluente em inteligência artificial generativa hoje é básico. Hoje é como foi a datilografia, como foi o pacote Office, como foi o Excel nas funções simples. O que as instituições hoje esperam de cada um de nós é que nós sejamos fluentes em IA generativa e que tenhamos ao nosso lado um parceiro que é a moça da IA ou o cara da IA, como era o cara do Excel. Fluência para usar, para questionar, para automatizar com responsabilidade e para decidir quando não automatizar, que essa também é uma função e uma decisão muito importante. Às vezes eu sou chamado, vou confessar para vocês, que eu ouço a seguinte frase: Leandro, eu chamei aqui porque eu preciso colocar IA no meu trabalho. Ah, que interessante. Colocar IA onde? Eu não tenho a menor ideia, cara, eu preciso de IA. Eu preciso de IA no meu trabalho. Ou seja, o que a pessoa está com uma necessidade é de não ficar para trás, de mostrar que de fato está avançando em inovação, porém não entendeu ainda o poder ou a capacidade de entrega de valor. Esse é outro grande desafio. Muito se investiu em inteligência artificial até o ano passado. Só que nem todos esses investimentos, e para falar a verdade, somente próximo da metade, de fato, encontrou valor real. Ou seja, fez aquele investimento se pagar. É claro que toda vez tudo isso acontece, gera conhecimento, porém ROI, né, retorno sobre investimento, mesmo no Poder Judiciário, isso é algo às vezes mais complexo de se calcular, mas nem todas as soluções em IA, vocês sabem disso, tiveram esse retorno sobre investimento. Então, muitas vezes, ter a consciência do que não automatizar, do que fazer com soluções mais baratas, também é uma tendência. Então, nós vivemos, de forma resumida, nós vivemos um boom da inteligência artificial até 2025, onde tudo era novidade, onde existiam oportunidades imensuráveis de aplicações, muitas delas extremamente simples, que apontavam e ofereciam um poder de entrega de resultado muito grande. Hoje, boa parte disso já foi feito. O que nós esperamos, o que as instituições esperam, o que as empresas esperam hoje é que as pessoas sejam fluentes em IA generativa e que o que elas esperam é que elas possam contar com uma pessoa ao menos no seu departamento, em sua área, que seja mais especializado, que possa agora
ampliar a capacidade de letramento tecnológico dessas pessoas, contando agora com automações mais simples em cauda longa. Para as mais robustas, a liderança, a diretoria, a presidência já entendeu a necessidade e está demandando a criação, a compra de soluções mais robustas. Meus amigos e minhas amigas, é sempre um prazer poder conversar com vocês, mas eu gostaria agora de ouvi-los. Eu gostaria agora de bater um papo com vocês sobre esse futuro possível. Como eu disse para vocês, futuro é sempre algo complexo, porém, o que eu gostei, a minha intenção foi trazer com vocês aqui as experiências práticas. O que está acontecendo nas instituições? O que está acontecendo nas empresas? O que está, de fato, sendo demandado, ou seja, nota fiscal emitida, de fato, o serviço aplicado, obtenção de valor real. Isso, de fato, é o que está acontecendo, que está apontando para nosso futuro. É claro que um cisne negro, como já dizia o livro, né, a lógica do cisne negro, pode acontecer. E fatos como esse, na maioria das vezes, são improváveis. Depois que ele acontece, as pessoas analisam o passado e falam, olha, claro, foi óbvio ter acontecido isso. Mas para quem estava dentro do fenômeno, isso não era tão claro. Então estamos, claro, passíveis de acontecer um outro cisne negro, uma ampliação de uma inteligência artificial diferenciada, com custos maiores. Temos discussões, por exemplo, de energia. O Brasil pode ser apontado como um dos principais players que podem oferecer casa para esses grandes data centers. Por outro lado, isso pode encarecer a nossa energia elétrica, isso também está sendo discutido muito. Os Estados Unidos está colocando para fora os seus data centers, porque a conta de energia elétrica já aumentou do cidadão americano. Tudo isso acontece em nível macro, mas tirando a possibilidade de um cisne negro aparecer, que é algo improvável, o que nós estamos vendo de forma provável, no curto prazo, que pode revolucionar nosso trabalho, são essas duas visões, macro e micro, e olhando para o macro, uma tendência da IA invisível, micro, além da IA invisível, a alfabetização geral das pessoas como necessidade, como sobrevivência, e agora para esse próximo salto, uma automação em cauda longa, contando com uma pessoa menos capacitada em automatização. Eu gostaria agora de ouvir a todos. Eu não consegui ver as perguntas, porque eu estava com a minha tela ampliada, mas a partir de agora vai ser um prazer tirar as dúvidas e bater um papo com vocês. Muito obrigado. Olá, vamos lá. Não? Leandro, estou aqui com o Piccoli. E ele vai dar uma olhadinha no chat ali. E aí, se tiver, eu vou lendo para você as perguntas, não? E tá aqui o Piccoli, como você bem conhece, dizendo do adiantado da hora. Ô, Leandro, manda aí 3 dicas para quem quer se capacitar, independente da sua instituição prover essa formação. O cara é leigo, mas ele participou do evento, viu muito tecnologia, e o que ele faz? Se o tribunal dele, a instituição dele, a empresa dele não oferecer formação, não oferecer aquele letramento que a gente está falando, que é tão importante. Algumas empresas estão tornando obrigatória a formação das pessoas em inteligência artificial. Essa questão do letramento em IA em 2026 é mais do que estratégico. Em várias empresas é uma agenda obrigatória. Bom, Piccoli, primeiro, obrigado pela pergunta. É o que você disse, hoje não é mais diferencial. Então, se a instituição não lhe ofereceu uma plataforma oficial, não lhe ofereceu uma capacitação adequada para engenharia de prompt, criação de agentes, a partir de agora, a instituição pode, inclusive, entender que não é mais obrigação dela. Algumas instituições, de fato, vão ainda oferecer porque estavam em dúvidas. Mas na iniciativa privada, que está um passo além, diz respeito à velocidade disso, elas já estão exigindo. Então, enquanto até o ano passado era algo a ser oferecido, hoje é algo a ser exigido. Então, ser fluente em IA generativa, fazer os seus próprios prompts, saber corrigir, saber que nem sempre ele vai acertar, como colocar conhecimento, subir um PDF para
como fonte mais especializada. Isso é um conhecimento hoje dependente do próprio usuário. Então, se você não tem conhecimento, a primeira coisa que eu tenho como sugestão, teste. Faça em formato de brincadeira, em formato de modelo de tentativa e erro. Não, claro, valendo no seu trabalho, mas fazendo em formato de tentativa e erro de aprendizado. Existem muitas informações importantes, legais, cursos bacanas, inclusive grátis, no YouTube, para esse nível básico. Então, nós não temos mais desculpas de falar, olha, eu não sei trabalhar com IA generativa porque ninguém me ensinou. Não, cara, já passou essa época. Agora, essa informação está ao seu alcance, sendo oferecido pela instituição, não. É claro que quando oferecido pela instituição, é algo muito mais específico, muito mais seguro, muito mais assertivo. Então, os treinamentos muitas vezes são feitos baseados em problemas reais da instituição, aonde ela consegue obter valor de aplicação já no dia seguinte do curso. No YouTube, você vai ter algo padrão servindo para todos. Porém, nós não temos mais essa desculpa. Uma outra dica agora para quem já está habituado com já possui seu banco de prompts, já possui seus próprios agentes, busque informação sobre automação somada a IA. A principal plataforma hoje discutida, amanhã pode mudar, é a que eu citei, chamada N8N. É simples, não é algo complexo. Para quem já tem uma certa tendência para a tecnologia, confesso que não é para todos. É mais ou menos como quem trabalhava antes com tabela dinâmica no Excel, com macros no Excel, agora vai trabalhar com automação com IA. Mas plataformas como o N8N precisam ser fluentes para algumas pessoas. Essa é a dica que eu dou. Então, existe uma necessidade de sobrevivência no que diz respeito à fluência IA para o nível básico, e existe uma necessidade urgente de uma pessoa mais técnica por departamento. Essas duas situações vão ser um grande diferencial para esse ano. Muito bem. Valeu, Leandro, mais uma vez. Obrigado. Obrigado por encerrar aí com chave de ouro o nosso ExpoJude Digital. Muito obrigado mesmo. Se você quiser aproveitar para se despedir aí do pessoal. Meus amigos e minhas amigas, é sempre um prazer participar do ExpoJude do Zenastic. JX, parabéns por mais essa edição, por mais esse evento. Temos um grande ano pela frente. Agora um ano de estabilização, de inovação, ou seja, já sabemos dessa grande revolução que foi a IA generativa. Temos um grande ano pela frente, uma grande oportunidade de dar um salto grandioso, não mais em nível básico, mas sim em entrega de valor real. Contem comigo, vai ser um prazer estar com vocês, tanto nos próximos eventos, como também nas aplicações de tecnologia dentro dos gabinetes, dentro das instituições. Se precisarem de apoio, estou aqui para ajudar a criar ou capacitar esses caras e moças da automação da IA, assim como era do Excel. Parabéns por vocês estarem investindo em conhecimento, né? Uma hora dessa aqui, no início de ano, muita gente fazendo planejamento e nós aqui paramos tudo para discutir tendências, possibilidade de aplicações tecnológicas e nos encontrar nesse ambiente tão bacana que a JX nos proporciona. Grande abraço, meus amigos. Muito obrigado. Fiquem com Deus e um excelente 2026 para todos. Até a próxima. Valeu. Valeu.